Oi, pessoal! Hoje eu vou falar sobre tireoide e suas doenças. Esse tema foi sugestão de uma amiga e também seguidora. Se você também tem sugestão de tema, deixe aqui nos comentários. Então vamos lá entender o que é tireoide e quais são as suas doenças. Primeiro, eu vou explicar que tireoide não é doença. Tireoide é uma glândula que faz parte do nosso corpo. Portanto, todos nós, todo ser humano tem tireoide, que é localizada no nosso pescoço. Pode-se dizer que é logo abaixo do gogó. Sabe aquele ossinho que fica predominante aqui, ó? A glândula, ela fica mais ou menos aqui. Só quem não tem tireoide são as pessoas que precisaram fazer a retirada dessa glândula, que é a tireoidectomia, uma cirurgia para a retirada da glândula tireoide. Como funciona a tireoide e como que é o surgimento das suas doenças? Tireoide é uma glândula que produz hormônios, principalmente os hormônios T3 e T4. Esses hormônios T3 e T4 eles são responsáveis por controlar a velocidade de funcionamento do nosso organismo. Se essa glândula estiver funcionando normalmente, ela vai produzir hormônios suficientes para o nosso organismo funcionar adequadamente. Mas, se essa glândula não estiver funcionando bem, estiver produzindo pouco hormônio, aí nós vamos chamar de hipotiroidismo. E se essa glândula estiver funcionando rápido demais e produzindo muito hormônio, nós vamos chamar de hipertiroidismo. Hipotiroidismo é mais comum do que o hipertiroidismo. Então, vamos lá que eu vou explicar como que o hipotiroidismo acontece. No nosso corpo, existem os glóbulos brancos, que servem como um mecanismo de defesa. Eles produzem anticorpos que servem para combater bactérias, agressões de vírus e também infecções. E esses glóbulos brancos passam a produzir anticorpos que, ao invés de atacarem bactérias ou vírus, eles começam a atacar a tireoide, fazendo assim causar uma inflamação na tireoide, o que vai diminuir o seu funcionamento e a produção de T3 e T4, ocasionando assim na doença hipotiroidismo. É uma doença autoimune, que é onde o organismo começa a atacar o próprio órgão. Já que essa glândula, que é tão importante para o nosso organismo, não está conseguindo produzir os hormônios necessários para controlar a velocidade de funcionamento do nosso corpo, automaticamente vão aparecer sintomas da doença. Quais são eles? Falta de concentração, perda de memória recente, fadiga, falta de sono ou sonolento demais, seu metabolismo lento, você começa a engordar porque o seu metabolismo não está funcionando normalmente, seus hormônios estão poucos. Isso tudo pode ser que seja hipotiroidismo. Então, pessoal, é muito importante ficar atento aos sinais que o nosso corpo nos dá. Como ele é ligado diretamente à questão hormonal, o que acontece? O hipotiroidismo pode ocasionar na infertilidade da mulher. Pode ser que a mulher esteja tentando engravidar e não consegue e não sabe a causa. Mas que pode ocasionar isso é o hipotiroidismo, devido à falta de hormônio. Então, agora nós vamos falar sobre o hipertiroidismo. Por que ele acontece? O hipertiroidismo é uma doença também autoimune. O que acontece? Os glóbulos brancos produzem anticorpos que, ao invés de atacar uma bactéria ou um vírus, ele começa a atacar a glândula. E eles vão fazer com que a glândula produza maior quantidade de hormônio, T3 e T4. Então, o que vai acontecer? Esses hormônios T3 e T4 são responsáveis por controlar a velocidade do funcionamento do nosso organismo. Se acontece esse aumento de hormônio, automaticamente vão mandar sinais de que alguma coisa está errado, como aceleramento do metabolismo, emagrecimento, queda de cabelo, ansiedade,
falta de sono, você vai ficar agitado. Bem, pessoal, pode acontecer de ficar com boço, que é quando o pescoço engrossa, fica como se fosse um nódulo. Então, se o organismo está acelerado porque tem maior quantidade de hormônios, o que vai acontecer? Lá no hipo, ele causa infertilidade. Já no hiper, pode acontecer o aborto, porque vai ser excesso de hormônio, então vai expulsar aquele feto. Outra forma de ocasionar o hipertiroidismo pode ser através de medicações. Como assim? Quando a pessoa já tem a doença hipotiroidismo e faz uso de medicação para controlar os hormônios, só que essa pessoa faz o uso indevido ou inadequado de dosagem, o uso de maior quantidade de medicamento, fazendo com que os seus hormônios aumentem. Pode ser que cause o hipertiroidismo. Existe também a forma genética, quando é o fator familiar. Se existem algum familiar próximo que tem a doença, a probabilidade de acontecer é maior do que se não tiver ninguém da família com a doença. Também existem doenças nodulares, que são nódulos, que pode ser benigno ou maligno, cistos e também o câncer na tireoide, que podem ser ocasionados devido a uma mutação nas células. Maior parte dos nódulos são benignos, mas também pode acontecer de ter o nódulo maligno, que acontece em alguns casos de ter que fazer a cirurgia, que é a que eu falei lá no início, tireoidectomia, que é quando é retirada a glândula do nosso organismo. Como que é diagnosticado? Através de exame de sangue convencional. Mas os nódulos são feitos tanto com autoexame, que é no toque, e também através da ultrassom. Se não for diagnosticado algum nódulo, é importante fazer a biópsia para saber se é maligno ou benigno e, na descoberta, fazer um tratamento adequado. É muito comum acontecer na fase dos 30 aos 40 anos, tá? Mas em mulheres. Por quê? Mulher tem mais hábito de ir ao médico, e ginecologista, e clínico geral. Se sentiu alguma coisa, procura um médico. Os homens, eles costumam não ir no médico. Então, às vezes, quando acontece de um homem ter hipertiroidismo ou hipo ou algum nódulo, pode acontecer de já ter anos essa doença. Por quê? Esses sintomas que essas doenças dão são muito comuns, pode ser confundido com outros tipos de doenças. Se você está sentindo algum desses sintomas e está preocupado, procure um posto de saúde, procure uma UPA, um clínico geral, que ele vai te encaminhar para um especialista na área, que normalmente é um endocrinologista, mas não fique com a cuca atrás da orelha. Quanto antes ser diagnosticado, ser tratado, melhor. É importante eu ressaltar que o hipertiroidismo, se não tratado adequadamente, pode ocasionar arritmias cardíacas, que é aceleramento do coração, e até, pessoal, osteoporose. Por quê? Com o aceleramento de hormônios no nosso corpo, produz uma maior quantidade de cálcio rapidamente, que não consegue juntar no nosso osso. O cálcio, ele não consegue grudar no nosso corpo de tão rápido e acaba desperdiçando, fazendo assim com que o nosso osso fique fraco. Então, é muito importante que o tratamento seja feito e seja levado a sério, tá bom? E outra, pessoal, às vezes tô sentindo muita fadiga, sono, ansiedade, cansaço. Vou tomar a mesma medicação que a minha amiga toma, porque ela tem essa doença, então vou tomar. Não faça isso, porque o mesmo medicamento que é bom para ela, pode ser que não seja bom para mim e para o meu organismo, fazendo com que eu sofra uma piora. Para falar também questão do tratamento, pessoal, é importante eu ressaltar que a medicação só faz efeito no organismo, lá dentro do sangue, após 21 dias que já está sendo utilizada. Portanto, se você falar, eu tô tomando esse remédio já tem 5 dias e não tá fazendo efeito,
calma, porque o processo de tratamento é lento. O processo de absorção no nosso organismo é lento. É assim mesmo, tá, pessoal? Existem tratamentos com medicações em farmácias populares, farmácia do posto. Existe cura. Então, se você viu uma colega ou um colega acima do peso e já chega assim, nossa, mas fulano engordou. Não faça isso. Muitas vezes a pessoa está passando por um processo de tratamento de doenças, tomando medicações para isso. Às vezes ela emagreceu demais ou engordou demais e você não seja indelicado, não seja mal educado, não faça piadinha, porque você não sabe o que o outro está sentindo, você não sabe o que o outro está passando. Então, cada um no seu quadrado, e se for para falar, que seja uma fala boa, né? Que seja para engrandecer a pessoa e não diminuir, tá? Vou aproveitar e deixar uma curiosidade aqui que eu achei super interessante nas minhas pesquisas. A maior crise de hipertiroidismo da história que aconteceu, o auge assim da doença, foi quando um boi, isso mesmo, o boi, o marido da vaca, continha a doença hipertiroidismo. E na hora do abate, abateram ele normal, distribuíram para os mercados e foi com hambúrgueres com a carne desse boi. E aí a população se alimentou desses hambúrgueres e adquiriu a doença. Por quê? A toxina estava na carne. E a carne foi comida pela população daquela cidade. Então a população começou a produzir grande quantidade de hormônio devido à toxina que havia naquele hambúrguer por conta daquele boi que tinha hipertiroidismo. Por isso, pessoal, que é muito importante saber a procedência dessas carnes que compram no mercado, saber se ela tem o selo da Anvisa, saber se ela é regularizada ou não. Porque muitas vezes nesses mercados podem ser que haja clandestinagem de produtos e a gente ingere sem ter certeza da sua origem. Muito importante isso. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre o que é tireoide e quais são as suas doenças. Espero ter ajudado um pouco você sobre as suas dúvidas. Se você tiver sugestões de assunto, deixa aqui nos comentários, me manda pelo direct e até o próximo vídeo.